bem com vocês? Meu nome é Jéssica e hoje eu vim trazer pra vocês uma proposta de maquiagem super bafônica, que tá super em alta, que é bem simples de fazer e melhor ainda, com produtos bem baratinhos que dá pra você adaptar com o que você tem na sua casa e eu tenho certeza que você vai ficar, maravilhosa, mana. Então já clique em gostei, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais e vamos parar de falar e vamos lá pro vídeo. Então, bora começar. Primeiro eu começo aplicando esse primer da Luisance, que é muito bom e bem baratinho. E primer é muito importante na maquiagem, porque ele ajuda a fixar mais a maquiagem, a remover a oleosidade da pele, deixa a nossa pele mais sequinha, ajuda muito na hidratação da nossa pele, que é muito importante, ajuda a remover as linhas de expressões e a fechar os nossos poros. Então, invistam em primer, porque é muito bom e a nossa pele agradece sempre a hidratação antes da maquiagem. Bom, gente, depois eu começo a preencher a minha sobrancelha com esse kitzinho da Ruby Rose, que eu amo de paixão, inclusive tá até acabando. E eu gosto de preencher a minha sobrancelha e eu começo sempre do meio da sobrancelha, no centro da sobrancelha. Então eu pego mais produto, deposito no meio da sobrancelha e começo a esfumar esse produto arrastando pro final. Depois eu só pego o pincelzinho que tá sujo e dou uma leve esfumada no início da sobrancelha, porque eu acho esse efeito muito bonito. Eu acho que fica um degradê, sabe? O meio da sobrancelha fica aquela coisa mais escura e o arqueado fica uma coisa mais marcada e a frente fica aquele leve esfumado, uma coisa bem natural e que eu amo muito de fazer na minha sobrancelha. Depois eu já começo a fazer o recorte da minha sobrancelha com esse corretivo da Fenza, que é muito bom e super baratinho. E uma dica para vocês é que usem sempre o pincel em pé, porque quando eu usava esse pincel deitado para fazer o recorte, me atrapalhava bastante. Eu sempre passava o limite da minha sobrancelha, em pé me ajudou bastante a fazer isso. Depois eu já começo a depositar esse corretivo na minha pálpebra, por todo o meu olho, na pálpebra móvel, para receber os outros produtos que vão vir à sombra, essas coisas. Depois eu faço esse mesmo processo na outra sobrancelha. Reparem bem que o pincel tá sempre em pé e isso ajuda bastante, gente. Sério. Fazem em casa, testem assim se você tem alguma dificuldade de fazer a sobrancelha, que vocês vão ver a diferença. Depois eu também faço o mesmo processo, aplico o corretivo por toda a pálpebra. Depois, gente, eu esqueci de fazer, mas esfumem, dão leve batidinha nesse corretivo no olho para não deixar essa marcação. Depois eu faço recorte na parte de cima da sobrancelha, deixar a sobrancelha bem marcada, porque eu gosto assim, eu gosto daquela coisa bem marcada, porque dá um efeito bem bonito na sobrancelha. Eu faço o mesmo processo do outro lado. Com um pincel sujo de corretivo, eu aplico no meio da sobrancelha, dando uma leve esfumada para não ficar nada marcado. E pronto, a sobrancelha já ficou pronta. E depois eu pego esse blush matte da Mojave e aplico no cantinho externo dos olhos e já começo a esfumar ele, sabe? Começo a arrastar ele, esfumando ele bem, para ficar aquele esfumado bem bonito. E faço o mesmo processo no outro olho. Depois eu pego essa sombra da Mojave, que é um marrom mais escuro, e começo a marcar o meu côncavo com essa sombra, dando leve batidinhas, porque isso ajuda a esfumar, não deixa marcado e cria um degradê muito bonito. Depois eu pego o mesmo pincel e começo a esfumar essas duas sombras com movimentos de dentro para fora. Esfumo bem, esfuma bastante, esfumo muito, gente, porque é necessário, esfumar é preciso. Depois de fazer o mesmo processo no outro olho, eu aplico a mesma sombra no côncavo, rente aos cílios inferiores, deixando essa parte um pouco mais escura, para que o degradê que foi criado ele fique mais aparente, mais bonito. E eu aplico bastante produto, bem rente aos cílios, sempre com batidinhas, porque isso facilita a vida da gente, porque esse produto já vai esfumando e não fica nada marcado. E depois eu pego um pincelzinho limpo e começo a esfumar esses dois marrons para dar um acabamento melhor e bonito. Agora o delineado, que a gente reza pra fazer. Eu tenho muita dificuldade em fazer delineado, gente. Ô trem difícil, viu? Aí já não bastasse a pessoa ter dificuldade em fazer delineado. O que que ela inventa de fazer? Ela inventa de fazer um delineado gatinho. E aí, não, quando eu começo a fazer, eu prevejo que vai dar merda. Porque eu fiz um e o outro, hein? Tentei, né, meu povo? A gente aprende e é como? Praticando. Então, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer. Então, eu começo a fazer o outro olho e aí é a parte mais complicada porque nunca fica igual. Nunca fica igual. O que que acontece? Porque nunca fica igual.
embora eu até gostei do Bendito Delineado, embora eles não ficaram bem parecidos, depois eu volto com o delineador e começo a consertar, sabe? Eu começo a retocar onde eu acho que não tá igual, onde eu acho que tem uma falhinha ali e uma falhinha aqui. E eu acho que é isso, sabe, gente? Eu acho que maquiagem é prática, a gente tem que praticar mesmo. Igual o delineado é uma coisa pra mim que eu tenho muita dificuldade, então tem que ser coisas que ao invés de excluir das minhas maquiagens, eu tenho que colocar mais, porque é praticando que eu vou aprender, é treinando que um dia eu vou fazer com facilidade. E agora, com o olho quase finalizado, eu vou para a pele. Mas antes disso, eu aplico um hidratante. Já que eu não tinha um demaquilante, eu pego esse hidratante e eu começo a remover toda a sujeira, todo excesso de sombra que caiu ali debaixo dos meus olhos quando eu estava esfumando, quando eu estava fazendo o olho, eu começo a removê-la. Depois eu pego a base da Tracta A05 e a L16 da Ruby Rose. E eu uso essas duas bases e eu acho que a misturinha dessas duas bases dá o tom ideal para minha pele. E eu aplico com esse pincelzinho língua de gato. Eu começo aplicando primeiro a base da Tracta. A base da Tracta ela é um pouco amarelada. Se vocês podem perceber que ela fica um pouco amarelada para o tom da minha pele. E eu começo aplicando a base, começo a depositando a base dessa forma. E em seguida eu pego a base da Ruby Rose e eu começo a depositar essa base em cima da base da Tracta. Eu começo a misturar essas duas bases no meu rosto. A base da Ruby Rose era um pouco laranjada e quando as duas misturam, dá o tom ideal para a minha pele. Depois eu pego um pincelzinho e eu começo a depositar essa base no meu rosto. Eu começo a dar leve batidas para que essa base ela possa assentar no meu rosto. E eu faço o mesmo processo na minha testa, repito o mesmo processo com a base, passo depois a base da Ruby Rose para deixar o tom ideal da minha pele. E, gente, eu esqueci de falar para vocês, eu tinha colado os cílios antes, porque eu tenho muita dificuldade de colar cílios, então eu colei os cílios e porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas se vocês quiserem eu posso gravar outro vídeo depois mostrando como eu colo. Depois eu pego esse corretivo da Fenza e eu começo a aplicar ali, fazendo meio que um triângulo com esse corretivo. Esse corretivo é um pouco amarelado e a qualidade desse corretivo é muito boa. A qualidade desse corretivo, pelo preço, ela tem uma qualidade, uma cobertura muito, muito, muito boa. E eu começo aplicando ali, depois eu aplico no nariz, ali na boca, para dar aquela iluminada, e eu começo a aplicar esse corretivo com a minha mão mesmo, já que eu não tinha a esponjinha, a gente usa o que a gente tem. E eu usei a minha mão e eu comecei a aplicar esse corretivo, dando leve batidinhas para que esse corretivo assente no meu rosto, sem que ele se espalhe, sabe? Depois eu pego esse pó da Luisance e eu começo a selar a minha pele com esse corretivo, com esse pó. E eu aplico esse pó ali debaixo dos meus olhos, depois eu aplico pro todo do rosto, dando leve batidinhas, depositando mesmo esse pó, não espalhando, depositando, porque senão esse pó vai espalhar toda a base que você tem ali. Agora vamos para o contorno. O contorno eu uso o da pó da Vult 06 e eu começo a contornar o meu rosto. E eu gosto do meu contorno um pouco mais forte, sabe? Eu gosto de um contorno mais bronzeado. Mas eu gosto de esfumar muito para não ficar nada muito marcado. Mas eu invisto muito no contorno, gente. É muito Kardashian, eu acho muito bonito. A pele fica com um efeito muito bonito. E depois eu pego um pincelzinho que eu uso para fazer o contorno do nariz, fazer um milagre agora, né? Afinar o nariz. Eu pego o mesmo pó e eu começo a afinar o nariz da forma que vocês estão vendo. Eu esfumo bem para que o nariz não fique marcado. Depois eu pego essa sombrinha da Playboy, que eu, na verdade, eu uso ela como blush, porque eu acho que fica muito bonito pra morena, eu acho que fica uma cor bem bonita, deixa a pele bem bronzeada. Depois eu pego o meu queridinho da vida, que é o iluminador da Ruby Rose, e eu começo a aplicar esse iluminador. E, gente, olha esse iluminador é lindo, 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 fica um efeito muito bonito na pele, principalmente em morenos, eu acho que essa cor dá muito certo em morenos. E eu começo a aplicar, eu aplico no nariz, eu faço meio que uma interrogação no nariz, depois eu aplico na boca e aplico ali na minha sobrancelha, debaixo da sobrancelha, para dar aquele pontinho de luz. Depois eu aplico o batom da Latica, esse é o 33, e eu faço a misturinha e eu confesso para vocês que eu não sou muito boa em passar batom.
A boca fica um pouquinho meio torta, mas é isso que eu gosto. Eu gosto daquele efeitão meio Kardashian mesmo. Depois eu pego esse batom da Ruby Rose. E eu não sei mais a numeração, como vocês podem ver, ele tá quase acabando. E eu aplico esse batom ali porque eu vou fazer uma misturinha. Esse marrom esse batom é lindo, ele é um marrom bem bonito. Depois eu pego esse da Mary Kay e passo ali no cantinho, no centro da boca. E eu começo a esperar com o dedo mesmo esse batom. Pra dar o efeito Kardashian. Depois eu volto ali, esfumando tal, o iluminador. E agora a gente vai finalizar o olho. Como eu vou fazer isso? Eu pego o delineador e aplico debaixo na linha d'água dos meus olhos. Depois eu volto com aquele primeiro marrom que nós usamos e eu começo a esfumar esse delineado com essa sombra marrom. E eu esfumo bem, eu não queria uma coisa muito dramática, então eu esfumo bem e faço a mesma coisa no outro olho. Passo o delineador e depois eu volto esfumando esse delineador com a sombra marrom. E como vocês podem perceber, eu coloquei o dedo ali debaixo ali na base e ficou marcado o meu rosto, ele tá marcado. Eu acho que é por causa que eu não selei a pele direito. Então, aí vocês podem ver o quanto que é importante selar a base, selar tudo que você passou, selar o corretivo, selar a base, porque senão depois transfere, depois qualquer coisa a base, o rosto fica marcado, não fica aquela pele bonita que a gente gosta, né? Depois eu volto com um pincelzinho, língua de gato, com um pincelzinho sujo mesmo da base anterior e eu começo a consertar esse excesso de base, essa base que sujou. E, gente, o resultado final da maquiagem foi esse. Eu espero muito que vocês gostem. Eu usei apenas produto baratinho e a maquiagem muito fácil de fazer. São apenas duas sombras, um delineado que não é fácil, mas como eu falei pra vocês, é prática. Uns cílios, um batom e uma pele bem iluminada, com um contorno bem bonito. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês cliquem em gostei para me ajudar no canal a divulgar. E até o próximo vídeo. Tchau!